Queridos amigos do Sementes, nós estamos em fevereiro, que tem o evento de maior alegria popular de todo o ano, que é o Carnaval. A doutrina espírita não tem aquela posição moralista contrária ao Carnaval, nada disso. O que ela preza é que o cristão sinta a alegria interior verdadeira, sem precisar de estimulantes externos, internos, culturais, sentimentais ou químicos, como álcool e drogas. E que o cristão, durante a alegria do Carnaval, mantenha a sua condição de cristão. Apenas está mais alegre do que de costume, festejando, comemorando esse período dedicado à diversão. Mas eu pensei como seria ser alegre na companhia de Jesus. Como seria gerar uma alegria interior trabalhando na obra de Cristo? E o quanto de alegria nós sentimos quando estamos participando das campanhas da assistência, da promoção social, da entrega de roupas, remédios, comida e da convivência com os irmãos que escolhemos para assistir em nossa casa. Então, pesquisando no Novo Testamento, só o Novo Testamento, não na Bíblia toda, eu descobri que a palavra alegria aparece mais de 80 vezes no texto do Novo Testamento. E o termo alegrai-vos, mais de 30. E há outros derivados contendo alegria. Mas só isso aí é suficiente para nos dar a importância da palavra para o trabalho com o Cristo. Então, desses 130, 140 termos que eu fui localizando no computador, eu fui lendo do que se tratava. Eu selecionei apenas 30, que eu não sei se vai dar tempo de a gente perpassar durante o tempo do nosso estudo. E aí eu resolvi trazer uma reflexão para vocês sobre a alegria do Espírito. Não é a alegria marcada, comprada, prefabricada, que acaba logo na quarta-feira de cinzas. E às vezes, o que era alegria se transforma em tristeza, em preocupação, em problema, devido à invigilância durante o período momesco. Por exemplo, um dos exemplos mais clássicos, uma gravidez indesejada. Já pensou? O Carnaval acabou, mas o espírito está lá, desenvolvendo feto para reencarnar. E você é responsável. É só um exemplo clássico. Então, eu vi que a alegria no trabalho com Cristo é muito diferente. Porque às vezes ela é o inverso da situação do mundo. A situação do mundo é de violência. Aquele que está sofrendo violência está em alegria. A situação do mundo é a exploração do homem pelo homem. E o que está sendo explorado está em paz. Porque está trabalhando com o Cristo. A situação do mundo é ilusória, mentirosa. Mas o trabalhador de Cristo está em alegria íntima, porque ele trabalha com a verdade. Foi isso que eu fui notando nas passagens que trazem o termo alegria. Então vamos ver
algumas delas, citando para vocês a fonte. Começa antes de Jesus, quando é anunciado que o seu precursor iria nascer como filho de Zacarias e Isabel e que teria o nome de João Batista. É o Espírito que dá a notícia alvissareira. Você não tem ideia como é um homem judeu casado naquela época que não conseguia gerar filhos. Você não tem ideia da pressão sobre ele, daquela revolta íntima e dos porquês, que ele ficava perguntando a Deus, por quê? O normal era casar e ter muitos filhos, o máximo possível, e de preferência homens, para fazer crescer o povo de Deus, o povo de Israel, como se eles se autodenominavam. E aí o Espírito diz a Zacarias dentro do templo, não temas, porque tua súplica foi ouvida, Zacarias. E Isabel, tua mulher, vai conceber, vai te dar à luz um filho, ao qual porás o nome João. Quer dizer, ele trouxe que vai ser um espírito na polaridade masculina e já trouxe o nome João. Aí vem a notícia, terás alegria e regozijo. E muitos, extrapolando a família, muitos de toda Jerusalém, se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Lucas 1, 14, 15. É a alegria do Espírito que trabalha em uma equipe missionária. O anjo estava dando a notícia de que um Espírito viria para preparar os caminhos do Messias que viria logo depois. Não era apenas a alegria de quem não tinha filhos e agora teria o seu varão na cultura judaica, que é uma grande alegria, é uma festa imensa. Mas essa alegria iria se transbordar da figura do pai Zacarias e da mãe Isabel para o trabalho de consolo, de paz, que o futuro missionário precursor João Batista iria desenvolver. Tudo isso o anjo já sabia e disse para ele alguns detalhes. Então, é a alegria de participar de uma equipe de trabalho no bem, que todos nós devemos ter. Puxa, eu fui aceito no grupo Teresa de Calcutá. Fui aceito no grupo Bezerra de Menezes para trabalhar e dar aquela imensa alegria no espírito. E logo depois, Maria foi visitar Isabel, porque ela tinha engravidado e ninguém sabia. Só ela. E o Espírito que a avisou. Mas quando ela entra na casa de Isabel, o Espírito que iria reencarnar por ela, que seria o futuro João Batista, treme, sente um frêmito, regozija-se de alegria, e ela então é tomada pelo pensamento daquele Espírito, e por sua boca ele fala a Maria, dizendo assim, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito, ela ficou mediunizada, e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, pois bendito é o fruto do teu ventre. Ela não sabia que Maria estava grávida, mas João, o futuro João Batista, sabia. Por isso que diz a Bíblia que foi ela que foi tomada pelo Espírito e o Espírito falou por sua boca. Porque como ser humano ela não tinha como saber que Maria estava grávida. Bendito é o fruto do teu ventre. E ainda faz uma pergunta que só o precursor poderia fazer ao seu mestre. De onde me veio o direito de que a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Senhor, Maria, me visite? De onde vem o direito de que a mãe do meu Senhor me visite? Que alegria é essa? Que mérito é esse daquela que vai receber o Senhor, o Messias, vir me visitar?
Claro que não é Isabel falando, é o Espírito do futuro João Batista. Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Lucas 1, 40, 44. É a alegria da participação. Já era o primeiro encontro na terra daqueles dois espíritos que mudariam a história do mundo para sempre. Cada um ainda acasalado no ventre que lhe abrigaram para que nascessem pela encarnação. Jesus não teve reencarnação. João Batista era a reencarnação do grande profeta Elias, estava voltando. Então eles se encontraram. Então foi a alegria da participação. Estamos aqui juntos, vamos começar o nosso trabalho. O anjo, ao anunciar o nascimento de Jesus, disse aos pastores: não temais, eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será dada para todo o povo. A alegria da notícia seria grandiosa, e ela não ficaria presa aos limites do povo de Israel. Será para todo o povo, para toda a humanidade. E o que é que diz o anjo? Nasceu hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Essa foi a notícia de grande alegria. Não, os pastores representavam toda a humanidade, recebendo a comunicação de um Espírito de que já estava entre nós o Salvador, o Cristo, o nosso governador planetário. E de repente surgiu uma milícia de anjos, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, parte 1. Paz na terra, parte 2. Boa vontade para todos os homens, parte 3. É uma saudação de alegria em 3 parcelas. A primeira é que todos devemos ter uma vida que glorifique a lei de Deus, obedecendo. A segunda, que toda a nossa vida, pensamentos, palavras e atos, sejam dedicados a promover a paz na terra. E a terceira é que todos tenhamos boa vontade para com todos. Todos quer dizer todos. Não é todos menos um. Todos menos 2. Todos é todos. A totalidade. E aí a notícia é de que a humanidade foi abençoada por Deus com a presença do Salvador, do mensageiro da salvação para toda a humanidade. Então esta é a alegria da felicidade futura. A alegria hoje da felicidade futura. Ele trouxe o roteiro, eu vou conhecer, eu vou cumprir e vou ser feliz logo mais. A alegria da felicidade futura. Bem-aventuranças, bem-aventurados sereis quando vos injuriarem, quando vos maltratarem e quando vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por causa de mim e do meu evangelho. Bem-aventurado, felizes, alegrai-vos. Aí Jesus repete, reforça a ideia. Alegrai-vos. E ainda mais, regozijai-vos. O regozijo é uma alegria que vai passando para o êxtase espiritual. Quando você se congratula, você se integra com a pessoa que está sendo feliz naquele momento. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então, aqueles que são perseguidos, maltratados, que sofrem maledicência, mas que se mantêm firmes na obra de Cristo e na causa de Cristo, alegrai-vos, regozijai-vos, porque será grande a recompensa. Jesus não usava as palavras gratuitamente. As palavras tinham sempre uma função específica na expressão do seu pensamento e do seu ensino. Quando ele usa aqui grande, nós não temos como
capacidade de imaginar o quanto. Depois ele vai dizer que qualquer gesto de suportabilidade, de resignação, de obediência, receberá na vida futura centuplicadamente, 100 vezes mais. É para a gente ter uma ideia melhor, mas ainda assim não é o exato. Então, provando que a misericórdia de Deus é incomensurável para nós. Então, nós estamos sendo sacrificados, maltratados, mal falados, sofrendo violência. Mas mesmo assim, se estamos com Cristo, alegremos-nos, regozijemos-nos, sentindo neste caso específico a alegria do sacrifício. Então nós estamos sendo sacrificados, entre aspas, mas isso vai nos dar uma grande alegria se nos mantivermos ao lado de Cristo. Mais para frente, esse é Mateus 5, versículos 11 e 12. Agora em Mateus 13, o discurso das parábolas, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o descobre e torna a esconder. E na sua alegria vende tudo que tem para comprar aquele campo. O campo é a vida, o tesouro é o evangelho, a doutrina de Cristo. Você encontra. Então você tem que desprezar, entre aspas, você tem que colocar em subalternidade todos os outros valores da sua vida em relação a este tesouro que você acabou de encontrar. Isto é, o tesouro, a sua atuação, influência sobre a minha vida é a essência. O resto tudo é secundário. Palavras de Jesus. Ele se desfez de tudo que gostava, que possuía, das coisas que ele mais amava. Por quê? Porque aquilo era pequeno diante do tesouro imenso que ele encontrou. Então ele se desfez de tudo e foi lá correndo para adquirir. Claro que não se adquire esse tesouro com dinheiro, senão nós estávamos ferrados, porque nós não temos dinheiro, nós não íamos para o céu. Adquire-se isso com trabalho, com mudança, com melhoria moral. Então ele fez a escolha. Eu prefiro largar tudo e ficar só com esse tesouro. Então esta alegria do seu espírito é a alegria da escolha certa. Como nós ficamos alegres quando no meio do caminho nós tomamos uma decisão, fazemos a nossa opção e no final nós vimos que era essa mesmo que a gente tinha que ter, deu certo. Então nós ficamos felizes, porque é a alegria da escolha certa. Mas quando Jesus foi crucificado e no domingo da ressurreição, as três Marias foram até o túmulo. E ele apareceu para elas. Elas partindo depressa do túmulo, com grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E Jesus mais tarde veio ao encontro delas e disse: alegrai-vos. Curioso, Jesus materializado, já havia morrido, aparece pela primeira vez a primeira pessoa do mundo inteiro dos encarnados, que é Maria de Magdala, e não diz para ela: aqui estou, sou eu. O que ele diz para ela? Uma palavra só: alegrai-vos. Por que alegrai? Porque a vida continua, eu estou provando aqui. A vida continua. A vida não é isto que se passa na terra. Isto é um pedaço da vida. Alegrai-vos. Elas então se aproximaram, abraçaram seus pés e se prostraram diante dele, reconhecendo a grandeza dele. Disse Jesus: não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Mateus 28, 8 a 10. Essa alegria que sentiram Maria, as três, depois Pedro e João, depois todos os apóstolos, é a alegria do reencontro. Uma pessoa que parte, uma pessoa que vai embora,
uma pessoa amada que desencarna e que depois, no futuro, nós temos a alegria de nos reencontrarmos com essa pessoa. Então, nós corremos para o abraço, cheios de alegria, é a alegria do reencontro. Então, tudo aquilo que imaginamos ou pensamos que está perdido para sempre, aqui na vida da matéria, logo mais, quando estivermos no mundo espiritual, vamos ter condições de reencontrar. Jesus chamou os 12, deu instruções a eles e os mandou: vão por aí pregando, daqui a meses vocês voltam. E eles saíram. Quando voltaram, eles estavam empolgados. Os 72 discípulos voltaram a Jesus com muita alegria. Por que essa alegria? Porque eles descobriram que, ao trabalhar, cumprindo as ordens de Jesus, coisas maravilhosas aconteciam. Eles curavam as pessoas. Os que estavam perturbados e dominados por entidades, eles libertavam. Eles produziam sinais do céu, prodígios da terra. As pessoas ficavam encantadas com as suas palavras de consolo. Então eles voltaram com Jesus dizendo: mestre, mestre, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus sorriu e disse: eis que eu vos dei o poder de pisar serpentes e escorpiões, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis somente porque os espíritos se vos submetam. Alegrai-vos muito mais se vossos nomes estão inscritos nos céus. É um recado típico para os espíritas. Esse recado ficou preservado 1857 anos. E mais alguns anos, porque toca com o livro dos médiuns. Não é tão importante, nem é primordial para a nossa redenção espiritual, que nós, no diálogo com os espíritos, os convençamos a deixar de perseguir uma pessoa e seguir a vida deles. É uma coisa boa, mas não é fundamental para nos redimir. O que é fundamental para nos redimir é levarmos uma vida condizente com os ditames da lei de Deus e em cumprimento à doutrina de Cristo. Isso é que fará os nossos nomes, entre aspas, ficarem inscritos nos céus. Isto é, ao desencarnarmos, merecermos ir para uma morada celeste e não para o umbral inferior. Então parecia aos apóstolos que aquelas ações que eles fizeram em nome de Jesus era o ganho do reino dos céus, mas não era o ganho. Era uma aparência de ganho. Jesus teve que esclarecer: o importante, o que lhes dará mais alegria, é vocês terem garantida a morada celeste. Então é a alegria além das aparências, a alegria essencial, a alegria além das formas, a alegria além das aparências. Lucas 10, 17 a 20. E um dia Jesus, pregando, foi questionado por doutores da lei, doutores entre aspas, que Jesus sabia muito mais do que eles. E quando eles foram embora, Jesus olhou para cima, suspirou e relaxou, dizendo: naquele momento ele exultou de alegria sob a ação do Espírito e disse: eu te louvo e agradeço, ó meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos da terra e as revelastes aos pequeninos dos teus filhos. A mensagem dele não era para ser mastigada, racionalizada pelo intelecto, como não é até hoje. O intelecto é um caminho que nos leva a entender e sentir a mensagem de Cristo. Mas entender e sentir denota uma ligação ao nosso coração, à nossa alma, e não ao intelecto. Tanto é
que em Atenas, onde os grandes intelectos estavam encarnados, Paulo não teve nenhuma ressonância com a sua pregação da doutrina de Jesus. Não conseguiu convencer 2 ou 3 no máximo, de todos aqueles grandes filósofos. Eles se achavam muito sábios para essas coisas de amar o próximo, de consolar o próximo, de renunciar em favor do próximo, de fazer o bem. Não, isso não é para nós, não. Nós estamos em outro nível. Então, Jesus, aqui eu te agradeço, Pai, porque são os pequeninos, os sofridos, os excluídos, esses que me ouvem com maior facilidade, que é só o primeiro passo. Ouvir com maior facilidade, ouvir bem, ouvir e escutar o que ele diz, entendendo. Então, essa alegria que Jesus teve, confessando que Deus dera aos simples a ventura de entender melhor a revelação que Jesus trouxe, claro, não tem como fugir. É a alegria na simplicidade. Está em Lucas 10, 21, 22. Agora, Lucas 15, 4 a 7. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu? E quando a encontra, fica alegre e a coloca sobre os ombros e, voltando para casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo em verdade que do mesmo modo meu Pai agirá convosco. Haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, qualquer um de nós que conseguir nesta encarnação a reviravolta, saindo da condição de necessitado, de trabalhoso, de pessoa difícil, e passando para a condição de trabalhador, consolador, esclarecedor, auxiliar de qualquer coisa que se apresente. Quem conseguir isso é uma festa para Deus. Deus não tem nenhum prazer em nenhuma homenagem humana, por mais ouro e diamante que ela tenha. Para ele não interessa para ele. Ele nem é capaz de se humanizar como nós, de tomar um corpo. Não é passível de é uma mente cósmica inteligente. O que ele quer é isso, que nós sejamos felizes. Lucas 15, 4 a 7. Então, é como a parábola do filho pródigo. Qual é a grande beleza da parábola do filho pródigo? Aquele que perdido se recuperou e fez a viagem de retorno. Fez. Foi superando um a um os problemas e foi avançando, até quitar os problemas e não ter mais nada a atrapalhar a sua alegria, a sua felicidade, que é a parábola do filho pródigo. Então, que alegria é essa na vida cristã? A alegria da recuperação. Ninguém está perdido, ninguém está sozinho, ninguém está no desamparo. Todos nós estamos observados por espíritos bons e por espíritos não tão bons. Depende de nós estabelecer uma condição que nos desligue da influência dos não tão bons e nos ligue à influência dos bons. E aí, daí para frente, as coisas vão melhorando. Precisamos nos recuperar. E qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E encontrando-a, convoca suas amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que, do mesmo modo que a parábola anterior, a grande alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Lucas 15, 8 a 10, é a continuação do anterior. Alegria da recuperação. Aquele que estava perdido, que estava confuso, mas que tomou tempo
parou para pensar, replanejou sua vida e agora começou um novo caminho dentro do caminho de Deus. Por favor, o que é dracma? Oi? Dracma. Era uma moeda grega, que valia provavelmente o equivalente hoje a $1, mais ou menos. Obrigada. A dracma é uma parábola em Lucas, a parábola do tesouro e da dracma. Zaqueu procurava saber quem era Jesus, mas não conseguia vê-lo por causa da multidão, e ele era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu numa árvore, um sicômoro, uma oliveira, para ver Jesus que iria passar pela rua. Quando Jesus chegou ao lugar que estava Zaqueu na árvore, parou, olhou para Zaqueu e disse: desce depressa, Zaqueu, pois hoje eu devo ficar em tua casa. Ele desceu correndo e recebeu Jesus com alegria. Lucas 19, 1-6. Que surpresa! Zaqueu não era ninguém. Era odiado pelos seus, porque era cobrador de taxas públicas que ele repassava para os romanos. Então ele era odiado. Era uma pessoa sem expressão. Nem estatura ele não tinha, coitado. Então, quando é que ele iria pensar ou desconfiar que Jesus, no meio daquela turba que o seguia, populares de um lado, populares de outro, ali a via pública estreita, Jesus ia parar exatamente onde estava e dissesse o nome dele: Zaqueu, desce, eu vou ficar na tua casa hoje. Nossa, imaginem que alegria explodiu no coração de Zaqueu. A surpresa da vida de fazer com que o mestre fosse para a sua casa. Então, que alegria é essa de Zaqueu? Não tem outra. É a alegria da surpresa. Às vezes, parece que tudo vai descendo em grande velocidade na nossa vida. De repente, acontece algo em um dia qualquer que muda tudo. Nós paramos de cair, estabilizamos e começamos a ascender novamente, reequilibrando o nosso caminho. Ora, quem provocou esta surpresa? A providência divina, que não nos desampara nunca. Mas nós precisamos estar mais receptivos às suas influências e suas indicações. Mas essa alegria de surpresa, até hoje Zaqueu está surpreso e alegre com esse fato. Jesus se apresentou no meio dos apóstolos, Jesus ressurreto, e disse: a paz esteja convosco. Mas eles ficaram com medo. Jesus tinha dito que iria crucificar, que iria morrer, e no terceiro dia iria voltar. E cumpriu. Mesmo assim, eles tinham medo, olhando para aquele espectro, para aquele homem. Tomados de espanto e temor, pensavam ver um espírito. E era um espírito, só que estava materializado. Jesus então mostrou suas mãos e seus pés. Mas mesmo assim, por causa da imensa alegria, eles não conseguiam acreditar e permaneciam surpresos. Ele mostrou as chagas do lado daqui dos pés. Mesmo assim, ainda estavam, meu Deus do céu, a emoção estava dominando todos eles. Jesus então disse: tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Jesus tomou então e comeu diante dele. Olha o que a gente faz com Jesus. Tivemos de fazer ele comer um pedaço de peixe assado, para a gente aceitar que ele era o Espírito de Cristo ressurreto. Lucas 24, 36 a 43. E o que foi que Jesus fez aos apóstolos? Comprovou que a vida é contínua, que a morte é apenas um aspecto de uma das naturezas do ser humano. Tem a natureza material, tem a natureza espiritual e tem a natureza intermediária, que Allan Kardec denominou perispírito. Então ele veio comprovar isso aos apóstolos e também cumpriu o que havia prometido. Não, eu vou voltar e falar com vocês, mesmo depois que eu tiver partido da terra.
Então, essa alegria que os nossos queridos apóstolos tiveram foi a alegria da comprovação. Muitas vezes passamos um tempo de nossas vidas defendendo determinada tese, determinada opinião, determinada atitude que tivemos diante de um fato importante. E as pessoas sempre duvidando. Um dia acontece algo que comprova que nós fomos corretos. Então, nesse dia nós temos uma imensa alegria, que é, eu denominei, a alegria da comprovação. João Batista, questionado pelos fariseus e doutores da lei, a eles respondeu: um homem nada pode receber, a não ser que lhe tenha sido dado dos céus. Isto é, que venha por permissão de Deus. Vós mesmos sois testemunha do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado antes dele. Eu sou o precursor. Quem tem a esposa é o esposo. Então, quem vai casar e ficar com a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo também é tomado de alegria ao ouvir a voz do esposo. Isto é, Jesus já estava adulto, já estava ali para começar a sua missão. E Jesus já tinha ido batizar-se com ele. E ele já estava tão tranquilo que a sua tarefa estava terminada. Tanto que logo depois ele é preso, fica sofrendo um resgate kármico, depois é decapitado para zerar o seu karma, e aí vai embora para o mundo espiritual. E aí ele diz: eu vos digo, diz ele aos doutores da lei, eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós. E essa é a minha alegria, e ela é completa. Isto é, eu tenho certeza que ele é o Messias. Eu sou o precursor, eu fui enviado para isso, já concluí o meu trabalho. E agora eu estou muito alegre porque ele já vai começar o seu trabalho. Esta alegria que eu tenho é plena, é completa. João 3, 27 a 29. É a alegria do reconhecimento. Porque logo depois disso ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Ele diz sobre Jesus para o povo. É necessário, em outras palavras, é necessário que ele cresça e eu desapareça. Porque eu já cumpri a minha missão que eu tinha que fazer aqui na terra. João 3, 27 e 29. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos digo isso para que a minha alegria também esteja em vós, e assim a vossa alegria se torne plena. Jesus já havia encerrado a sua missão. Vimos agora anterior ao encerramento da missão de João Batista, agora é de Jesus. Eu estou indo, guardem os mandamentos que eu deixei. Sejam fiéis ao meu mandamento, como eu fui fiel ao que Deus me enviou para fazer. E eu estou cheio de alegria. E o que desejo é que essa minha alegria esteja em vós, para que a vossa alegria se torne plena. A alegria da satisfação pessoal, da certeza de um futuro, da esperança na vida melhor e de que você está procedendo de maneira correta na sua vida. Essa é a alegria plena. João 15, 10 a 11. Então, essa é a alegria da confiança. Antes de partir, Jesus deu um banho de confiança para os apóstolos, porque viriam momentos tormentosos e eles teriam uma certa fraqueza para enfrentar. E eles tinham, e essa resistência teria que durar pelo menos 50 dias. Por quê? Porque 50 dias após a Páscoa é a festa do Pentecostes, a festa judaica. E nesse dia, quando estavam todos reunidos em Jerusalém, trancados, os apóstolos, os 11, Judá havia morrido, as mulheres piedosas, a mãe do Senhor, todos no mesmo lugar, e mais alguns discípulos, Maria de Jerusalém, Maria de Magdala.
E quando eles estavam ali em cânticos e orações, desceram os espíritos por ordem de Cristo e foram se ligando psiquicamente a cada um deles. E mediunizados, eles saíram às ruas pregando a palavra de Jesus, e cada um que estava ali, dos estrangeiros, ouvia a pregação na sua língua pátria. Então, se eu fosse egípcio, estivesse ali, eu ia ouvir na língua egípcia a pregação sobre Jesus. Se eu fosse romano, em latim. Se eu fosse grego, ouviria em grego. Se eu fosse da Pérsia, ouviria na língua daquele país. Foi um fenômeno considerado um dos grandes fenômenos da Bíblia. Impressionante. Em verdade vos digo, ainda Jesus se despedindo, chorareis e vos lamentareis, porque eu vou embora e o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Agora estáis tristes, mas eu vos tornarei a ver, e o vosso coração se encherá de alegria, e essa alegria ninguém vos tirará. Eu vou, mas continuo com vocês. E vou comprovar, porque quando ele falou isso aqui, ele ainda estava vivo. E vou comprovar voltando do mundo chamado mundo dos mortos. E quando vocês se certificarem que sou eu, aquela preocupação, aquele medo, aquela tristeza desaparecerá. E no lugar dela surgirá a confiança, a alegria, a certeza da vida futura. Então, haveria uma transformação na vivência dos seguidores de Jesus, da preocupação, do medo, do temor, da tristeza, para a alegria, a confiança, a coragem, da fé, a certeza da vida futura. Então, eu apelidei de alegria da transformação. Quando nós saímos de uma situação desidiosa, difícil, problemática, e pelo nosso esforço superamos, e de repente passamos a viver de uma maneira confiante, alegre, tranquila. É a alegria da transformação. Filipe, um dos diáconos, proclamava o Cristo na região da Samaria. As multidões atendiam unânimes ao que Filipe fazia, pois ouviam falar dos sinais que ele operava ou presenciavam-nos. De muitos possessos, os espíritos imundos saíam, dando grandes gritos, e muitos paralíticos e coxos foram curados por Filipe, na Samaria. E foi grande a alegria em toda aquela cidade. Dessa vez, a ação de Filipe promoveu um consolo, um esclarecimento e uma libertação às pessoas mais problemáticas da cidade da Samaria, onde ele estava, era uma aldeia. E eles então se regozijavam com Deus pela presença de Filipe ali. E essa alegria que ele distribuiu, que se espalhou por todos os moradores da cidade, não tem outra forma de entender. É a alegria da ação no bem. Quando você se coloca na vida como instrumento da misericórdia, da compaixão divinas em favor dos adoentados, enfermiços, necessitados, excluídos, os indefesos, você age em nome da providência divina. E essa alegria que vem ao seu coração, essa é a alegria da ação no bem. Quando nós ficamos felizes por fazer o bem, é sinal que já estamos trilhando os primeiros passos do caminho certo para a nossa redenção espiritual. Esta passagem está em Atos dos Apóstolos 8, 4 a 8. Tendo, porém, dons diferentes, vamos agora para Paulo. Tendo, porém, dons diferentes, segundo o dom que nos foi dado por Deus, aquele que tem o dom da profecia, que o exerça segundo a fé em Cristo. Aquele que tem o dom do serviço, o exerça servindo. Quem tem o dom do ensino, exerça ensinando. Quem tem o dom da exortação, exortando. Quem distribui seus bens, o faça com simplicidade. E aquele que preside, o faça com diligência. E aquele que exerce a misericórdia, o faça com alegria. E que tudo se faça com alegria. Romanos 12, 6 a 8. Paulo aos Romanos.
Então, todos os dons, a inteligência, os dons da faculdade mediúnicas, a nossa boa vontade, a nossa alegria em servir, tudo seja feito em nome de Cristo, sentindo alegria por estarmos colaborando nas obras de Deus. Então, esta alegria eu cognominei alegria do serviço cristão. Quando estamos agindo no serviço cristão, ficamos alegres em espírito. Que o vosso bem, isso está em Romanos 12, 6 a 8. Que o vosso bem não se torne alvo de injúrias, porquanto o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. No Espírito. O reino de Deus consiste na justiça, paz e alegria que sentimos em nosso espírito e exportamos aos nossos irmãos, que chamamos de próximo, com boa vontade e com alegria. Mas essa alegria vem de dentro de nós. Porque pode até estar havendo um problema pesado na família, na empresa, na casa espírita em que estamos, mas de dentro de nós não há problema nenhum, só transborda alegria. Então eu denominei essa alegria, alegria da aventura interior. Porque ninguém pode dar aquilo que ainda não tem. Como você vai alegrar alguém que está triste se você não tem alegria dentro de si? Não é? Todos somos membros de Cristo. Se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte. Portanto, lutai pela alegria de viver. Primeira carta aos Coríntios 12, 26 a 28. Isto é, Paulo nos compara como os órgãos do corpo. O fígado tem a sua função, o pâncreas tem a sua, o estômago a sua, o intestino a sua função, o coração, o pulmão, e cada um cumpre direitinho a sua função. Porque se um parar de cumprir a sua missão, vai afetar os outros, trazendo a enfermidade. Aí ele diz que assim nós somos com Cristo. Você é um pedaço de Cristo, eu sou outro, ele é outro, ele é outro. Os espíritos que aqui estão, cada um de nós somos uma partezinha de Cristo. Então, temos que fazer direitinho a nossa parte para não desandar as outras partes do corpo de Cristo. E fazer isso com alegria. Então, devemos funcionar, se somos cristãos espíritas, devemos funcionar como cristãos espíritas. Então, eu denominei esta a alegria da funcionalidade. Fazer aquilo para o qual foi instituído e foi criado. Resolvi que não voltarei a ter convosco na tristeza. Pois se vos causo tristeza, quem me proporcionará alegria, senão aquele que eu tiver entristecido? Isto é, aquele que estava triste porque eu estava longe, agora eu cheguei e ele deixará de ser triste e se tornará alegre. Porque eu cheguei, Paulo estava longe e eles queriam que Paulo estivesse perto, resolvendo os problemas da igreja cristã, lá em Corinto. A finalidade da minha carta é evitar que ao chegar eu experimente tristeza da parte daqueles que me deveriam proporcionar alegrias. Estou convencido de que a minha alegria será também a alegria de todos vós. Ele estava longe de Coríntios com problema, a igreja, e ele tentando por carta alegrar os seus irmãos. Havia uma grande desarmonia na igreja de Corinto, por problemas que não derivavam de Paulo, mas de outros desavisados que tentaram dominar. Era uma grande igreja, uma das maiores. Então Paulo escreveu a eles e depois foi até lá e resolveu os problemas. Então essa alegria que ele sentiu foi a da reharmonização. Aquilo que está confuso, pesaroso, inquieto, você chega, põe as coisas nos seus devidos lugares, chama a atenção dos que merecem, recoloca cada um nos seus pontos de atuação e a coisa e a desarmonia desaparece. É a alegria da reharmonização. Caríssimos, estais em meu coração para a vida e para a morte. Grande é a minha confiança em vós. De vós muito me ufano.
Estou cheio de consolo e de orgulho e transbordo de alegrias em toda a minha tribulação pelo vosso comportamento. 2 Coríntios 7, 1 a 4. Paulo então estava confessando que na segunda carta já havia passado muito tempo desses problemas, já estava tudo em paz. E ele ouviu de Timóteo, de Tito e de outro dos seus emissários, que agora a igreja de Corinto já estava um brilho, estava funcionando perfeitamente. Ele ficou muito alegre. Então, ele realizou um trabalho, deu problema, ele escreveu para orientar, depois foi lá pessoalmente, resolveu, colocou tudo nos eixos e agora estava curtindo uma alegria que eu não podia deixar de chamar a alegria da satisfação. Quando você faz um projeto, vai chegando o dia, você fica nervoso, nos dias do projeto, realiza, quando tudo passa e você vai fazer um balanço, ai que alegria, deu tudo certo, graças a Deus. É uma alegria do coração, é a alegria da satisfação. Irmãos, nós vos damos a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, em meio às múltiplas tribulações que as puseram à prova. A sua copiosa alegria e a sua pobreza extrema transbordaram em tesouros de liberalidade. Transbordaram. As igrejas da Macedônia eram pobres, mas foram elas que mais contribuíram para a bolsa que Paulo fez a coleta e levou para Jerusalém, que estava quase à falência, a casa do caminho. Ele levou uma verdadeira fortuna. Filipos, Colossos, Corinto, todos esses ajudaram, mas as da Macedônia foram as que mais, embora as mais pobres, foram as que mais contribuíram. Então ele sentiu uma grande alegria por essa copiosa posição de cristãos que eles adotaram, desprendendo-se de seus pouquinhos bens e doando para a igreja de Jerusalém. E essa alegria está em 2 Coríntios 8, 1 a 2, é a alegria do desprendimento. Não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho, isso tudo eu te dou. Fica curado em nome de Jesus. Foi o que disse Pedro e João na Porta Formosa ao coxo que ali estava pedindo. E o coxo se endireitou e saiu saltitando, louvando a Deus, porque foi curado. Foi a primeira cura de Pedro. Não tenho ouro nem prata, porque ele estendeu a mão, uma esmola, pelo amor de Deus. Não tenho. Eles não tinham nada, não tinham nem o que comer. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, a fé em Cristo, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e fica curado. E foi, e aconteceu. E ele saiu saltitante de alegria. Não é? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Paulo aos Gálatas 5, 22 a 25. Então, os Gálatas tiveram uma grande alegria que deram a Paulo, as virtudes morais que eles conquistaram, pela transformação e o esforço de melhoria que fizeram. Paulo ficou muito feliz, por isso que ele coloca algumas das virtudes aqui: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. E aí ele conclui: se vivemos pelo Espírito o Espírito é Deus. Se vivemos pelo Espírito de Deus ou de Cristo, pelo Espírito de Deus ou de Cristo, pautemos a nossa conduta. Podemos até modificar para os espíritas, né? Se nos dizemos espíritas, como espíritas, pautemos também a nossa conduta. Ou como disse o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo: já que vos dizeis espíritas, sede-o. É um negócio, é uma responsa muito grande, gente. É a alegria das virtudes. Cada vez que a gente vai conquistando uma virtude, é uma alegria imensa.
Já estamos terminando. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, e sempre em todas as minhas súplicas, escreve Paulo, oro por todos vós com alegria, pela vossa participação no Evangelho. Desde o primeiro dia até hoje, e tenho plena certeza de que aquele que começou em vós a boa obra, Cristo, há de levá-la à perfeição. Paulo aos Filipenses 1, 3 a 6. Então, os filipenses, a alegria que deram a Paulo, era a ligação que eles tinham, o entendimento, o estudo constante do Evangelho que Paulo pregou a eles. E isso dava a ele uma grande felicidade. Então, não há como dizer, que alegria é essa? A alegria da vivência do Evangelho. A alegria da vivência do Evangelho. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude a minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento. Paulo aos Filipenses 2, 1 a 2. É a continuidade do anterior. É a alegria da unificação. Isto é, o sentimento predominante dos trabalhadores de Cristo da igreja de Filipos era praticamente o mesmo. Eles praticamente agiam, pensavam, falavam e tinham atitudes na mesma direção, como se fossem unificados. É um grande sonho do Espiritismo e da FEB, né? A alegria da unificação. Não é a mesmice nem a união de todos, é a unificação, é diferente. Todas as casas espíritas com o mesmo sentido de trabalho, de orientação doutrinária e de resultados de melhoria do ser humano. Isso é unificação. E o último, por causa do nosso horário. Foi grande a minha alegria no Senhor, porque vi florescer o vosso interesse por mim. Falo assim, não por causa das privações, pois eu aprendi a me adaptar às necessidades. Sei viver modestamente e sei também viver com abundância. Estou acostumado com toda e qualquer situação, viver saciado e passar fome, ter abundância e sofrer necessidades. Uma parte dele, da segunda mensagem do Fonte Viva, falava desta parte. Paulo aos Filipenses 4, 10 a 12. Isto é, Paulo se alegrou com a igreja de Filipos, porque da mesma maneira que ele esteve lá ensinando a viver sempre sereno, tranquilo, sem preocupações exageradas, sem nervosismo, sem desespero, qualquer que fosse a situação exterior da vida, condição financeira, relacionamento com as outras pessoas, sucesso ou insucesso no trabalho, qualquer fase, ou o inverso, um grande amor que encontrou, uma grande alegria numa promoção que teve na empresa. Tanto faz essa situação como a outra, a serenidade do cristão deve ser mantida. Porque ele sabe que tudo isto é passageiro. Tudo isso é passageiro. Hoje aqui, amanhã quem sabe. E se essa noite mesmo for determinado por Deus que eu devo partir para o mundo espiritual, vou ter que mandar um substituto amanhã para dar a aula lá na comunhão. Mas eu providencio, não adianta que eu providencie. Então eles começaram a se ajudar, interessando-se uns pelos outros para o crescimento comum. Então essa é a alegria do auxílio mútuo. Isso é bom em trabalho de equipe, quando as pessoas passam a trabalhar, o tempo vai passando, daqui a pouco elas são verdadeiras amigas, gostam-se mutuamente, gostam uma das outras. E aquilo estabelece uma amizade para sempre. O símbolo é a parábola do bom samaritano, que Jesus contou para mostrar que aqueles dois indivíduos de situações inversas na sociedade,
o judeu e o samaritano, devido à compaixão e ao sentimento de caridade do samaritano, que era considerado um marginal pelos judeus, que socorreu o judeu que foi assaltado. Diz que aqueles dois espíritos ligaram-se perenemente na amizade fraternal, no futuro das existências, para ressaltar pessoas que se conhecem aqui, se ajudam e se tornam amigos para sempre. Por último, mais um. Sabeis como temos andado no meio de vós para o vosso bem. Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra de Jesus com alegria no Espírito, apesar das vossas numerosas tribulações. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 a 7. Acolhendo a palavra de Jesus com alegria no Espírito, apesar das numerosas tribulações. Então, nós hoje, espíritas, temos alguns probleminhas, mas nós não temos grandes e numerosas tribulações. Por isso, por que a gente vive reclamando? Por que nós vivemos fazendo certas exigências? Às vezes até, por que doutor Bezerra de Menezes me deixou passar por isso? Você trabalha num grupo que o nome do grupo é Bezerra de Menezes 1, porque parece que lá na manhã tem 3. Tem 1, 2 ou 3. Você é um desses grupos. E acha que o doutor Bezerra de Menezes tem que virar babá seu e ficar ali policiando o dia inteiro, como se ele não tivesse nada que fazer lá no mundo espiritual. Enquanto que os cristãos da época de Paulo eram no sufoco o tempo todo, mas não perdiam a fé, a alegria, o louvor a Deus e a prática do bem e a mudança interior. Não perdiam. Então fica aqui para nós essas alegrias que nós podemos amealhar no nosso dia a dia. Basta prestarmos melhor atenção nas circunstâncias que nos cercam. Por que esta pessoa veio aqui a mim? Com esse peso todo, por que ela descarregou todo o seu drama? Foi embora leve, agora eu estou aqui todo pesado. Faz uma prece que passa. Porque Deus encaminhou aquela pessoa para você, porque sabia que você, como espírita, iria segurar a onda, ajudá-la a fazer a catarse das emoções de lixo, jogar fora o lixo, e aí você se recupera. Igual o médium que recebe na sala de trabalho, o espírito em desespero. Ao se aproximar e se ligar mentalmente do médium, o médium orando já vai acalmando o espírito. Depois ele se incorpora e conversa com o atendente, acalma de novo. E antes de ir embora, o atendente, o médium, o grupo todo faz uma prece por ele. Aí acalma ainda mais. E em geral ele diz, eu estou ficando sonolento, está me dando sono, já bem calmo. Aí você diz, então meu irmão, deite aí nesta maca que está ao seu lado e vá em paz com Deus no coração. Está vendo? Então é o posicionamento do cristão, do espírita, que diante das circunstâncias que o cercam, vai buscar dentro de si, na sua fé e no seu conhecimento doutrinário, os elementos para o comportamento ideal, a fim dele ajudar e funcionar como agente da providência divina, ajudando aquela pessoa, sem se poluir, sem se prejudicar e sem sofrer aquilo que a pessoa está sofrendo. Este que é um dos nossos mais belos modos de caridade e amor ao próximo, tá bom? Estaremos aqui no mês que vem para trazer mais alegrias para vocês, não minhas, infelizmente, mas de Paulo, de Jesus, de Pedro e da nossa querida Bíblia, que eu amo tanto. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, que já